Esse é o Cruzeirão. É um time comum. É. É um time comum que está chegando. Time bem mediano esse Bem aí. mediano, está chegando vivo na Sul-Americana de maneira surpreendente, porque a Universidade de Quito começou a tropeçar, porque senão já era para ter sido o primeiro de cara. E o importante é o seguinte, que mesmo que não vença para ser primeiro, o Cruzeiro vai jogar o playoff. Então, está tranquilo o Cruzeiro em relação a isso. Na Série A do Brasileiro, o Cruzeiro é uma surpresa. Está com 10 pontos. Está junto com o São Paulo com um jogo a menos. Então, interessante, o brasileiro do Cruzeiro me parece que dá um ânimo para que o investidor faça um time fortíssimo para ir bem no brasileiro também na Série A. Esse time com de 3 a 4 reforços titulares, já né, um em cada setor, já tem um goleiro tal que chegou. Esse Matheus Pereira, pode melhorar, aquilo que nós falamos também, bom jogador, mais um cara que jogou um tempão na Arábia, chega, demora um pouquinho, mas a qualidade é diferente. E o Cruzeiro está investindo um valor alto, porque ele está emprestado para contratá-lo em definitivo. Então, a primeira contratação vai ser a do Matheus Pereira. Já teve a do Cássio. Aliás, a CBF marcou Cruzeiro e Corinthians dia 7 de julho, 11 da manhã no Mineirão. 7 de julho. Tá. Sabe quando é que o Cássio estreia? Dia 10. Então, o Cássio não vai enfrentar o Corinthians. Curioso isso, né? Curiosíssimo. Próximo jogo do Cruzeiro é justamente contra o São Paulo pelo Brasileirão. Novidade entre os relacionados. O que pode fazer o técnico Fernando Seabra no compromisso dificílimo deste domingo diante do São Paulo no Morumbis? Vamos falar sobre José Cifuentes também, por que ele ficou fora desse jogo diante do São Paulo e o que ele vai fazer na sequência, e a cirurgia de Juan de Neno. O jogador já foi operado, já recebeu alta, vamos falar sobre o período de recuperação. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, porque o Cruzeiro em São Paulo, para o duelo com o São Paulo, o tricolor paulista, um grande teste para o time do técnico Fernando Seabra, e com os seguintes jogadores que foram relacionados para este compromisso. Tem novidade bacana na lista. Os goleiros, Anderson e Léo Aragão. Os zagueiros, João Marcelo, Vidalba, Neres e Zé Ivaldo. Os laterais, William, Gasolina, Marlon e Kaique. Os volantes, Ramiro, Lucas Silva, Lucas Romero, Josefer, reaparece o Josefer, Cifuentes não foi relacionado, vamos falar sobre isso na sequência. E o Japa é um volante meia. Para o meio mesmo tem Vitinho e Matheus Pereira. Para o ataque, Barreal, Gabriel Veron, João Pedro, Papagaio, Rafa Silva e Robert são os jogadores para este compromisso diante do tricolor paulista. O José Cifuentes não foi relacionado e ele deve até antecipar a ida para a seleção do Equador, que vai disputar a Copa América, mas ele não foi relacionado para este compromisso por opção do técnico Fernando Seabra. Tem perdido espaço, tem entrado menos, e o garoto Josefer, que já foi elogiado pelo Seabra pelos treinamentos, retomando a condição no banco de reservas. Então, teremos aí no banco alguns crias da toca. Por exemplo, o Kaique, lateral, o Japa, volante meia, o Josefer, volante. Aí o Lucas Silva foi revelado, né? Cria, né? Mas aí já tá com uma experiência. O Vitinho, meia, o Robert, atacante, e também o João Pedro são os garotos aí relacionados pelo técnico Fernando Seabra. Com a não convocação, o Cifuentes, repito, deve antecipar esta ida para se apresentar à seleção equatoriana. Ele que foi chamado, o Arboleda, que armou toda aquela confusão que o Cifuentes estava envolvido. O Arboleda acabou sendo punido e não vai disputar a Copa América pela seleção equatoriana. Quanto ao time, uma tendência do técnico Fernando Seabra repetir a formação que venceu a equipe da Universidade Católica, inclusive com mais uma chance para o Gabriel Veron, que foi relacionado normalmente. Claro que foi feito um trabalho especial com o Gabriel Veron, porque ele atuou mais de 70 minutos no jogo de quinta. Então, o jogo terminou quinta, quase meia-noite. E o Cruzeiro volta a jogar já neste domingo. Teve sexta, sábado e até a hora do jogo, para fazer um trabalho de recuperação, para que ele possa ser titular mais uma vez. E é essa a tendência
que o técnico Fernando Seabra está disposto a fazer para este jogo, então, diante da equipe do São Paulo. O Cruzeiro que pode chegar aí nas cabeças, dependendo, claro, de um resultado positivo. Todo mundo sabe que é jogo dificílimo nesta noite de domingo e a gente vai acompanhar lá do Morumbis. Para fechar, Juan de Neno passou por cirurgia, foi operado na quarta-feira mesmo, recebeu alta na quinta. Neste primeiro momento, a recuperação é em casa, fazendo um trabalho de recuperação em casa, e depois a recuperação no Departamento de Saúde e Performance na Toca da Raposa 2. Essa cirurgia do Juan de Neno, um prazo aí máximo de 3 meses de recuperação, mas foi uma cirurgia perfeita pelas informações que a gente tem, deu tudo certo, e a expectativa é de que o Juan de Neno, até pela aplicação que ele tem, pelo profissionalismo, que antecipe essa volta um pouco antes aí deste prazo. Mas vamos aguardar, claro que depende de como o corpo vai reagir a esta cirurgia, mas a ideia agora, obviamente, é estancar qualquer tipo de dor, acabar com qualquer tipo de problema que o jogador vinha manifestando nos últimos dias na Toca da Raposa 2. Então, uma pronta recuperação para o centroavante argentino e, repito, ele vai batalhar muito para voltar aos gramados num tempo aí o mais rápido possível. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Bora falar agora sobre o Cruzeiro e as tratativas para a contratação de Matheus Henrique, volante revelado no Grêmio, que acaba de ser rebaixado da primeira para a segunda divisão na Itália com a camisa do Sassuolo. Matheus Henrique é o grande sonho de consumo de Alexandre Matos e, por consequência, de Pedrinho BH, novo dono da SAF do Cruzeiro. Quero contar também que o Alexandre Matos foi o primeiro entre os clubes brasileiros a demonstrar interesse no jogador. Depois, Atlético Mineiro e São Paulo também abriram conversas. O Sassuolo precisa vender o Matheus Henrique, investimento muito alto feito no atleta, 11 milhões de euros, foram 4 milhões de empréstimo e mais 7 milhões para confirmar a venda. Esses valores, além de altos, também incidem num salário muito caro do Matheus Henrique, especialmente para um time que cai para a segunda divisão. A estimativa é de uma negociação na casa dos 8 milhões de euros, pelo menos é isso que pede nesse momento o Sassuolo. O Cruzeiro está disposto a comprar o jogador, mas tenta convencer o Sassuolo a fazer por um valor menor e deixar um percentual de uma venda futura para o time italiano, imaginando que o Mateuzinho vai se valorizar por aqui. Fui olhar no Transfer Market, o valor de mercado do Matheus é de 12 milhões de euros. Só para completar sobre Yerry Mina, jogador convocado para a seleção colombiana que disputa a Copa América, outro velho sonho de consumo do Alexandre Matos. As tratativas estão em andamento. O Mina só não respondeu de forma definitiva para o Cruzeiro, porque ainda aguarda por propostas do velho continente. Se puder continuar num clube grande da Europa, ele vai dar preferência a esse time em relação à volta à América do Sul. Não fica no Cagliari, onde disputou os 6 meses dessa temporada, já agradeceu inclusive ao clube italiano. Fábio Melo, agente de Matheus Henrique e Gabriel Veron, esteve na Toca da Raposa 2 na sexta-feira. Ele se reuniu com Alexandre Matos para discutir a possibilidade de Matheus Henrique reforçar o Cruzeiro. O volante tem contrato com o Sassuolo até junho de 2026, mas o clube italiano admite negociar o jogador. O Cruzeiro estuda diferentes formas de contratar Matheus Henrique, como compra em definitivo ou empréstimo oneroso. Fábio Melo aproveitou a visita para tietar o goleiro Cássio, novo reforço da Raposa. A visita de Fábio Melo teve como objetivo principal tratar da negociação de Matheus Henrique. O empresário conversou com Alexandre Matos sobre as condições para tirar o jogador do Sassuolo. O rebaixamento do Sassuolo à Série B italiana pode facilitar a saída de Matheus Henrique. Matheus Henrique foi um dos destaques do Sassuolo na última temporada, mesmo com o rebaixamento do clube. O volante atuou em 31 partidas, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Ele foi revelado pelo São Caetano e se destacou no Grêmio antes de ser transferido para o Sassuolo em 2021. Matheus Henrique pode ser o grande reforço do Cruzeiro para a temporada. Além disso, a sua experiência na Europa seria um grande diferencial para o time. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!